Então, pessoal, olha só que coisa. Na medida em que a situação econômica da Argentina vai se deteriorando, mais e mais os cidadãos do país vão buscando alternativas econômicas e monetárias ao dinheiro estatal, ao peso argentino, que tem perdido valor com uma consistência assustadora. Então, o fato é que para fugir desse dinheiro estatal que não vale absolutamente nada, dessa moeda de mentirinha, os argentinos estão recorrendo cada vez mais às criptomoedas, a meios alternativos de pagamento e de reserva de valor para fugir do peso argentino e não ver o seu patrimônio se deteriorando, evaporando completamente no ar por conta dessa brutal desvalorização do peso argentino que tem sido promovida pelo governo do país, né? E segundo uma pesquisa realizada aqui por uma corretora que opera na Argentina, 98% das pessoas entrevistadas afirmaram já ter ouvido falar sobre criptomoedas. Então, olha só o número total de pessoas na Argentina que já estão ligados nesse tema, certamente um número muito maior do que o brasileiro, né? Então vamos dar uma olhada nessa história, ver mais a respeito da questão econômica argentina, a gente já conhece um pouco, mas é sempre bom lembrar, e também ver o Bitcoin, talvez outras criptomoedas, mas especialmente o Bitcoin como uma forma de cidadãos, de pessoas fugirem aí das garras estatais quando o assunto é dinheiro. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui no meu vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, torne-se membro a partir de R$ 1,99 por mês, você tem acesso antecipado a estes vídeos aqui, e não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então, uma corretora que fez essas pesquisas com o público argentino a respeito de criptomoedas, da percepção geral de quanto essas pessoas têm e tudo mais, que é a Ripio, né, uma corretora argentina aí, que estimou que 5 milhões de argentinos já operam em plataformas cripto lá na Argentina. Lembrando que é um país aí com 45 milhões de habitantes, temos que fazer a proporção, se quisermos comparar com o Brasil, né, em relação à população brasileira, multiplicar esse número aí por uns 5, chegar a uns 25 milhões de indivíduos, seria a proporção aqui para o Brasil. Mas então, 5 milhões de pessoas já investem em criptomoedas, já poupam seu dinheiro em criptomoedas lá na Argentina. E aí trazem a informação de que isso representa um aumento de 3 a 8 milhões de clientes em apenas um ano, né? 8 milhões de clientes, sendo que eles apresentaram 5 milhões aqui. Provavelmente esse número é o número de usuários ativos, ou seja, aqueles que frequentemente investem em Bitcoin, e outros aqui, esses outros números, são de pessoas que criaram pelo menos uma conta em uma corretora de criptomoedas. Estou interpretando assim este número, né? De qualquer forma, um ganho substancial de um ano para outro, não tenha dúvidas disso. E aí o CEO da Ripio, dessa corretora de criptomoedas, afirma que o grande interesse dos argentinos, o que explicaria pelo menos esse interesse, um dos motivos principais, seria a questão de o governo argentino estar fazendo restrições à compra de moeda estrangeira no país. O que isso significa? Que os argentinos investem tipicamente em dólar, gostam de comprar, adquirir moeda estrangeira? Não necessariamente, mas como ele pontua aqui, historicamente, os argentinos compram dólar para fugir da inflação, que é constante no país há pelo menos 30 anos, né? O Brasil conseguiu sair da hiperinflação no final dos anos 80, início dos anos 90 com o Plano Real lá em 94, então o Brasil conseguiu estabilizar isso. Hoje, embora o real tenha perdido muito do seu valor, sei lá, 90% do valor desde que ele foi instituído lá atrás, 30 anos atrás praticamente, não é? Mas ainda assim o índice de inflação do Brasil, comparado com outros países argentinos, é ainda bastante contido, essa é a verdade. Especialmente se você comparar aí com a Argentina, com os nossos vizinhos aí, que ano passado tiveram uma inflação de 100%, o que implica dizer que o argentino perdeu metade do seu poder de compra em um espaço de apenas 12 meses. Olha a tragédia disso. Então, como o dinheiro argentino não vale absolutamente nada, eles precisam guardar dinheiro, ter uma reserva monetária em outra moeda. Tipicamente faziam isso com o dólar. Era muito comum os argentinos terem dólar. Inclusive, é muito comum ver-se argentinos aí com reais e outras moedas de países próximos que são mais estáveis, não é? Mas como o governo argentino sacou esse movimento e percebeu que a moeda do país, a moeda oficial,
real peso estava sendo substituída em transações correntes pelo dólar, trataram logo de dificultar a aquisição de dólar por pessoas, por indivíduos, e também o país está perdendo muito reservas monetárias, aí, reservas internacionais, né? Então criaram uma série de restrições e os argentinos então precisaram migrar para outro tipo de reserva de valor, uma alternativa à moeda estatal, já que não podiam recorrer ao dólar. Então o que eles fazem? Criptomoedas. Recorrem a criptomoedas para fugir do dinheiro estatal. De acordo com o CEO da empresa, o Sebastián Serrano, os argentinos têm preferido especialmente as stablecoins. Por quê? Porque eles fazem a mesma coisa que faziam antes, reservando dinheiro aí em dólar, né? Reservando moeda como o dólar, por meio de uma stablecoin, que nada mais é do que uma criptomoeda que replica o valor do dólar aí. Só que a gente sabe que tem casos de stablecoins que não tinham a reserva em dólares que elas supostamente tinham, não é? Tem todo esse problema, mas para quem está no desespero, para quem está se afogando, isso aí é um método até interessante de você recorrer a dólares para fugir do dinheiro do seu país. E aí fizeram uma pesquisa então que foi publicada pela America's Market Intelligence, que deve ter estudado aí um público da internet, um público que tem investimentos, enfim, um público mais específico. Mas desse pessoal aí, do pessoal que respondeu a pesquisa, 98% deles responderam que conhecem ou já ouviram falar de ativos digitais, ou seja, de criptomoedas, e esse é um número muito alto, quase a totalidade dos entrevistados, não é? E 71% desses que responderam à pesquisa compram ativos digitais para investimentos, 67% para proteger o seu dinheiro, o seu patrimônio da inflação e 46%, o que é mais interessante ainda disso tudo, que é evitar controles do governo. Olha que coisa interessante, né? Porque você comprar algo, uma moeda diferente para investimento, é algo padrão, algo recorrente, sempre foi feito, sempre será feito. E você proteger o seu dinheiro da inflação levando para outra moeda é algo que os latino-americanos fazem há muito tempo, já fazem há muitas décadas. Brasileiros fizeram muito isso aí, argentinos fazem também, certamente venezuelanos e tantos outros recorrem a moedas mais fortes, moedas de alguns países vizinhos mais estáveis, mas especialmente o dólar, que é a moeda mais estável do mundo, não é? Então proteger da inflação e investir para ter um ganho de capital é algo que sempre foi feito, mas quase metade dos entrevistados já adquirem criptomoedas para fugir do controle estatal, do controle do governo. Olha que coisa interessante, porque para nós libertários, nós que gostamos de estratégias agoristas contra o governo, a maior vantagem das criptomoedas, ou no nosso caso, pelo menos eu que sou aí um maximalista Bitcoin, ou um exclusivista Bitcoin, como eu prefiro dizer, para nós, o Bitcoin é a única criptomoeda que deve ser levada a sério por conta de seus parâmetros, da sua origem, dos objetivos por trás da criação dessa moeda. Existe muita shitcoin aí, muito golpe, e existem outras que na verdade não são suficientemente independentes da ação do Estado. Elas podem cair a qualquer momento aí por conta de uma decisão judicial, por conta da ação de um Estado ditatorial e tudo mais, e o Bitcoin é imune a tudo isso, né? Para nós que confiamos no Bitcoin como uma medida agorista de resistência contra o Estado, isso aqui é o motivo mais importante para se ter Bitcoin. Não porque ele se valorizou um monte esse ano, porque ele ainda não chegou no pico que ele havia chegado no passado, essa é a verdade. Quem comprou esperando que ele voltasse para esse patamar lá do passado está esperando ainda, está a ver navios por enquanto, talvez volte, mas vai demorar um tempo ainda, então nós não compramos esperando um ganho de capital, porque para você realizar esse ganho de capital, essa é a verdade, né? Você precisa vender os seus bitcoins. Não adianta nada o Bitcoin subir de valor se você não tem intenção de vendê-lo. Qual é o sentido, né? Você quer que o valor esteja mais acessível para você comprar mais satoshis, acumular mais patrimônio nisso aí, né? Essa é a verdade. Então o ganho de capital não é tão importante assim, mas esse é o principal fator, fugir dos controles do Estado. Agora não dá para desprezar que o argentino também vai querer usar criptomoedas para fugir da inflação, por isso que mesmo eu sendo maximalista Bitcoin,
Disse lá no começo do vídeo que talvez no caso argentino, qualquer criptomoeda aí sirva, especialmente essas que são mais conhecidas, porque no final das contas é escolher entre um golpe e outro, né? O golpe do peso argentino, a moeda estatal, ou o golpe que é qualquer outra moeda aí que permita ao usuário fugir do peso argentino, fugir da moeda do Alberto Fernandes, né? Mas a melhor opção mesmo para os argentinos sempre será o Bitcoin. Quem lá no começo dessa sossagem toda aí do pessoal da Cristina Kirchner e do próprio Alberto Fernandes também, quem lá atrás, quando a coisa começou a ficar realmente feia para a Argentina, guardou o dinheiro em Bitcoins, reservou o patrimônio nessa criptomoeda que, conforme eu sempre gosto de dizer, é a única que vale a pena, é a única que merece ser levada em conta, quem fez isso lá atrás certamente salvou o seu patrimônio. Quem confiou no peso argentino, na moeda da Argentina, perdeu tudo de lá para cá, porque o patrimônio foi reduzido a pó, uma vez que a cada 12 meses, segundo números oficiais, a realidade é bem pior, o argentino perde metade do seu poder de compra a cada 12 meses, né? Então, uma tragédia enorme o que está acontecendo na Argentina, e isso está empurrando pessoas, querendo ou não, queiram elas ou não, para a criptoeconomia, para as criptomoedas, porque essa, no final das contas, é a única alternativa. Vai chegar esse momento para todas as nações, para todos os povos, de migrar da moeda estatal, que é uma coisa absurda, uma ditadura monetária, para uma moeda totalmente descentralizada, muito mais segura, que no caso aqui é o Bitcoin. Esse momento vai chegar para todos. Quem se adiantar nisso aí vai certamente ter uma grande vantagem nessa história. E o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.